Infelizmente, muitos lares em nossos dias têm se transformado em verdadeiros campos de batalha. Na verdade, o lar deve ser um lugar de refúgio. E é isso que estamos apresentando no Encontro com a Palavra. Fique atento a mais um estudo que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com vocês, Pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com a Palavra e é uma felicidade estarmos juntos mais uma vez. Temos observado os princípios bíblicos para o casamento. Há uns anos eu costumava dar muito aconselhamento matrimonial. Durante 20 anos trabalhei muito com isso. Grande parte dos casais que me procurava, logo nos primeiros 5 minutos, dizia que tinha problema de comunicação. Isso me fez estudar o assunto. Dediquei-me a fazer muita pesquisa a respeito. Eu perguntava para eles: vocês tinham boa comunicação antes? Quase sempre a resposta era sim. É difícil duas pessoas chegarem a se casar sem se comunicarem bem. Alguns dizem: costumávamos conversar a noite toda. Uma vez passamos a noite toda conversando até o dia clarear. Muito bem. E como é agora? Agora não é mais assim. Então eu passava uma lição de casa para eles. Se o problema era o fato deles não conversarem mais, então eles deveriam fazer uma lista de razões pelas quais tinham parado de conversar um com o outro. Eles tinham que ser honestos e não podiam mostrar a lista para ninguém, somente para mim. Se eles não conversavam mais porque acabavam ficando nervosos um com o outro, deveriam listar aquilo que os tirava do sério. Durante 10 anos coletei esses dados e os estudei. Aqui está uma lista de 24 dos problemas de comunicação mais comuns. Um deles partiram das mulheres, outros dos homens e outros dos dois. Mas vocês ouvirão pelo menos 24 razões pelas quais as pessoas não conseguem se comunicar com os seus parceiros sem perderem a paciência. Algumas pessoas pararam de conversar porque acharam que seus parceiros não as ouviam mais. A mulher dizia: hoje o nenê descobriu a mãozinha, e estava muito animada com aquilo. O marido não dava atenção. Mentalmente ele ainda estava no trabalho ou lia o jornal. A esposa continuava a falar e falar sobre a mãozinha do nenê enquanto ele continuava a ler o jornal. Ninguém quer ficar falando sozinho, parecendo um idiota. E quando a outra pessoa não ouve, quer dizer que ela não está interessada. Isto é muito sério. É a mesma coisa que dizer: não estou interessado em você, nem no nenê, nem nas crianças. Ele não está contribuindo em nada para a comunicação. Você não se cansa de ser sempre a pessoa que puxa, conversa? Está vendo? Comunicação é emissão e recepção. Um dos parceiros pensa: sou sempre eu quem começa a conversa. Ela só responde. Comunicar-se é como construir uma ponte. Eu construo metade e você a outra metade. Eu ando metade dela e você metade. Cada um tem que contribuir com a sua parte. Calados, eles não iniciam a comunicação. Não demonstram interesse em se comunicar. Induzem o parceiro a um monólogo. Mantêm este silêncio frio. Ficam de cara feia, estão machucados e com raiva. O Dr. A.W. Tozer afirmou que o crente não fica bravo, o crente fica magoado. Mas quando se magoa, fica bravo. Quer dizer, no final, são as duas coisas. Talvez eles reajam desta forma por causa da maneira como a comunicação foi recebida. Outra coisa que aparece na lista é: meu marido só reclama. Salomão falou que a mulher reclamona é como uma goteira em um dia de chuva. Fica só pingando, pingando, pingando. Tanto homem como mulher pode ser reclamões. Reclamam de tudo, são contra uma ideia nova, estão sempre reclamando. Uma vez um homem estava me dando uma carona para casa no seu carro novo e lhe perguntei por que ele não tinha falado a respeito do carro para sua mulher. Eu pensei em falar, mas não queria que ela ficasse me dando uma lista enorme de razões para eu não comprar o carro, e eu sempre chegava em casa cansado demais para ficar tentando convencê-la. Por isso comprei o carro sem falar nada para ela. Uma vez a esposa desse homem me contou: quando estamos jantando, ele simplesmente se levanta da mesa, sai e só volta depois de 3 ou 4 horas. Ele estava conosco quando a mulher contou-me isto e eu perguntei: é verdade? Ele disse: é. E eu perguntei: por quê? Ele respondeu:
Se eu disser para ela que vou para o jogo de futebol, ela fica brava comigo. Eu vou para o jogo e quando volto para casa ela fica brava comigo de novo. Se eu contar, ela fica brava 2 vezes. Se eu me levantar sem falar nada e sair, aí ela fica brava só uma vez. Melhor do que ficar brava 2 vezes, ele disse. Por isso ele nunca dizia que estava indo para o jogo. Eu uma vez vi uma charge no jornal que dizia: a vaca fala mu, mu, a ovelha bé, bé, o gato miau, miau. Mamãe, não, não. Acho interessante como os homens tendem a dizer sim para seus filhos, quando eles querem alguma coisa e as mães tendem a dizer não. É interessante. Com a mulher não importa a lista das razões para um sim, você terá um não. E com o homem você vai ter que dar uma lista de 10 razões para que não seja um sim. Os dois podem ser do contra, tanto o homem como a mulher. Outro casal estava enfrentando problemas de infidelidade, um grande desafio para o casamento. Não ajuda em nada aquelas suspeitas. Onde é que você estava, hein? Bom, isso só piora a comunicação. Existe uma coisa em comum em todos esses problemas de comunicação: o egoísmo. Todos eles têm suas raízes no fato de que um dos cônjuges é egoísta e que não coloca o parceiro no centro de sua vida. Por isso, não se interessam pelo que o outro fala. Por isso não ouvem. Por isso não se importam com o que a pessoa fez durante o dia. Porque eles são egocêntricos. E você já sabe que o que resolve esse problema é altruísmo, é ser voltado para a necessidade do outro, do cônjuge. Um dos casais em nosso grupo comemorou suas bodas de ouro. Durante a festa, alguém perguntou: como vocês conseguiram? Eles responderam: a chave é estar centrado nas necessidades do outro. Isso dá longevidade ao relacionamento, por isso que faz 50 anos que vivemos juntos e queremos ficar juntos por mais 50 anos, disseram. Aparecem outros tipos de problemas naquela lista que falei para vocês. Outro problema que prejudica a comunicação são os problemas práticos do dia a dia, como, por exemplo, a falta de tempo para comunicação. E a televisão pode ser um desses problemas, hein? Se a televisão ficar quebrada por um mês, muitos vão perceber: puxa, nós nem conversamos mais. Nem sabemos mais como fazer isso. Uma noite fui chamado à casa de uma das famílias da pequena igreja que eu pastoreava, uma igreja onde um conhecia bem o outro. Esta família tinha passado por umas horas bem difíceis. O pai era um corretor de seguros e tinha saído à noite. A maioria dos seus negócios era fechado à noite. Ele veio para casa para um pequeno descanso antes de voltar ao trabalho. É claro que ele estava de terno e bem vestido na hora do jantar por causa da visita ao cliente que faria seguir. Depois de 5 minutos, à mesa do jantar, a mulher disse: o banco ligou hoje e disse que eles vão tomar nossa casa se nós não arranjarmos o dinheiro. Nessa hora, o nenê, chorando e todo sujo de comida, segurou o braço do pai. Ele olhou para o seu terno todo sujo de comida e explodiu, quase virou a mesa. Quando cheguei à casa, vi uma lei muito prática de comunicação violada. Chama-se a lei do lugar certo na hora certa. Em uma casa tem que haver uma hora e um lugar certo para comunicar coisas diferentes. Aquele não era o momento nem o local para aquela reunião de diretoria. Temos que ter essas reuniões de diretoria onde falamos sobre coisas como banco, sermões que as crianças têm que ouvir e tal. Mas a esposa falou a coisa errada na hora errada. E ela argumentava dizendo que ele nunca tinha tempo e que nunca queria conversar sobre essas coisas. Mas a violação desta lei do lugar e do tempo certo quebra o circuito de comunicação. Existem também certos hábitos de comunicação que podem ser aprendidos com sua mãe e com seu pai. Existe aquele tipo de pessoa resmungona. Pode ser o marido ou a mulher. Lembra-se daquele casal esculpido na madeira e dos laços que vinham dos 2 lados do homem e da mulher que eu falei? Então, pode ser tanto um como o outro. Você pode adquirir este hábito de sempre resmungar e reclamar, não importa o que seja dito. Dizem que quando você começa a jogar golfe, tem uma sorte de iniciante. Depois começa a adquirir vícios no modo como segura o taco ou lança a bola. Em comunicação é assim também. Você pode contar com a sorte de iniciante. Você está apaixonado, amando e faz ótimas tacadas. Mas depois de um tempo, desenvolve alguns hábitos de comunicação, como viver reclamando ou outra coisa assim. Às vezes, um problema prático de comunicação é a incapacidade de identificar a necessidade que seu cônjuge tem de ficar sozinho.
Querer ficar sozinho por um tempo não significa um mau sinal. Acho que esse tipo de problema pode ser resolvido pedindo sabedoria a Deus. Um dos meus versículos preferidos na carta de Tiago é: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quanto mais velho eu fico, mais oro por isso. Não sei o que fazer. Preciso de sabedoria que não tenho. O Senhor nos diz para pedirmos e diz que vai dar. E diz também que não vai bater a porta na nossa cara. Por isso estou pedindo agora. Essa é a minha oração muitas vezes. É surpreendente como Deus responde e me dá a sabedoria que eu preciso. Existem também os problemas físicos de comunicação. Acredito que não percebemos a importância dos fatores físicos na comunicação. Por exemplo, é claro que vocês têm um ritmo de 18 horas de trabalho todo dia e reservam à meia-noite para conversar. É claro que isso vai prejudicar a comunicação de vocês. A melhor comunicação não acontece quando os dois estão cansados. Você acha que uma doença e um dos dois não interfere na comunicação? Se você é um marido sábio, sabe que sim. Conheci um casal cuja mulher tinha dificuldade para se comunicar. Ela tinha passado por uma cirurgia em um dos ouvidos que estava sendo destruído por um câncer. Isso causou todos aqueles problemas emocionais muito difíceis de superar. Havia um fator físico prejudicando a comunicação deles. Você não acha que a comunicação será prejudicada se o seu cônjuge estiver deprimido? Pode ser que o marido não queira ouvir ou a mulher não queira ir àquele show ou a um daqueles outros encontros. Talvez um dos dois esteja doente ou tenha passado por uma cirurgia. Você já reparou como as pessoas gostam de falar de doença quando estão doentes? Percebi isso há muito tempo quando fiquei doente. Isso chama-se complexo de mártir. E você já reparou que ninguém parece interessado em ouvir você? Eu percebia que as pessoas me perguntavam como eu estava passando, mas, na verdade, não estavam interessadas na resposta. Normalmente, respondo que estou ótimo, que tudo vai muito bem, maravilhoso, porque ninguém está mesmo interessado em ouvir sobre minha saúde, meus problemas e minhas dificuldades. Esse pode ser mais um fator físico na comunicação. A questão da comunicação é algo muito importante, vamos dizer, primordial, para o relacionamento de um casal. Por isso, eu gostaria que a partir de hoje você viesse sinceramente tomar a decisão diante de Deus, de pedir que Ele venha lhe ajudar, se você tem problemas nessa área, que você possa aprender a se comunicar de verdade, que você possa viver em comunicação constante com seu cônjuge. Você, homem, mulher, você precisa se comunicar. Isto lhe levará a uma dimensão muito importante no seu relacionamento. Vamos ficando por aqui hoje, mas não esqueça, no próximo programa tem mais. Até lá. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89-201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou encontrocomapalavra@desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Obrigado, meu amigo Darrell. Eu aproveito esse finalzinho de programa porque quero lhe incentivar a escrever para nós e solicitar um livro que queremos lhe enviar totalmente grátis. Recebendo esse livro, você vai poder começar o curso bíblico Encontro com a Palavra. Milhares de pessoas já têm feito o curso e os resultados são altamente positivos. Não perca tempo e nos escreva solicitando o material. Vou repetir o endereço: Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89-201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou encontro com a palavra @desfrutedeus.com.